Então, Liege, é isso mesmo que você disse. Nós estamos hoje começando aqui, dentro do RB Notícias Minas, esse quadro Sala do Empresário. E o nosso primeiro convidado na Sala do Empresário é o José Aparecido Ribeiro, que está aqui com a gente. Tudo bem, José Aparecido? Tudo bem, Décio. Muito prazer em estar aqui com você, especialmente com você, que eu sou seu fã, você é uma figura conhecida da televisão e é muito bem-vindo a Belo Horizonte. Poxa vida, obrigado mesmo. Eu queria dizer que o José Aparecido Ribeiro é presidente do Conselho Empresarial de Política Urbana da AC Minas, Associação Comercial de Minas, além de sobejamente conhecido como articulista, como colaborador de jornais e revistas, sempre sobre assuntos específicos. E um dos assuntos que ele mais gosta, e não apenas pela sua satisfação pessoal, mas pela necessidade, pela indispensabilidade que as pessoas têm que tomar conhecimento e tomar uma atitude com relação a isso, é sobre a mobilidade urbana. É isso mesmo, Zé Aparecido? É isso mesmo, Décio. A mobilidade é algo novo na nossa vida. Até muito pouco tempo atrás, nós não ouvíamos falar da questão da mobilidade, né? Quando se falava de mobilidade, se lembrava de São Paulo, de Nova York, da cidade do México, né? Cidades extremamente populosas, né? E hoje não. Hoje no Brasil a mobilidade é um assunto que vai a todas as cidades praticamente. Sem dúvida. E algo novo que merece a atenção das autoridades, merece a atenção dos empresários e merece a atenção dos cidadãos, porque nós vivemos nas cidades. E é aqui que nós precisamos ser felizes e tem que ser agora. E hoje a mobilidade urbana, a falta da mobilidade urbana, está trazendo prejuízos para o conjunto da sociedade, para os empresários, para as pessoas. Hoje o deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa virou um martírio, né? O Brasil não estava preparado para isso, né? E o que a Associação Comercial faz é exatamente isso, é trazer esse assunto à tona e cobrar das autoridades movimentos, obras, enfim, ações para facilitar a vida das pessoas. Porque o fenômeno da mobilidade ele é muito amplo. Sim. Ele não é algo específico que a gente possa reduzir em uma palavra. Mas precisa ser debatido e achar soluções. Eu acho que o problema maior, né, Zé Aparecido, é a contradição que esse fenômeno traz em seu bojo. Porque a gente sabe que um dos maiores responsáveis, se não o grande responsável, vilão entre aspas, é claro, seria o carro, né? Que as pessoas dificilmente dividem com alguém. Você vê, normalmente o carro, para o cara que está indo para o trabalho, ele está com uma pessoa e volta ao trabalho com uma pessoa, etc. Agora, a gente sabe também o que o automóvel, a indústria automobilística, né, as montadoras representam para a economia nacional. Cada vez que o Brasil está numa crise mais profunda, libera-se todos os tributos para que o carro venda e a gente possa se recuperar novamente. Então, a minha pergunta é, como resolver essa equação? Porque você coloca carro na rua e piora ainda mais a mobilidade urbana. Se não coloca, piora a situação do país. O que você faz? Bom, o correto é transporte coletivo de boa qualidade, sem dúvida nenhuma, isso é a unanimidade dos especialistas. Agora, nós precisamos entender que o carro não sai de cena, pelo que você acabou de falar. O carro representa 18% do PIB e 12% da mão de obra economicamente ativa. 12%? 12%. Uau! Então, nós não temos como ficar livre do carro. Então, nós precisamos atualizar as cidades. Atualizar as cidades no sentido de fazer as obras que a cidade precisa, sem o impacto que essas obras, teoricamente, vão provocar nas cidades, né? É uma equação muito difícil, não é uma equação fácil. Estados Unidos, para você ter uma ideia dessa, começou a entender isso nos anos 20, há quase 100 anos atrás. Exato. Antes do carro ser o que o carro é hoje, para eles.
né? E nós temos muito a ver com a cultura americana, do cinema, da televisão, claro, né? Do carro em si. Então nós temos que atualizar as cidades. As cidades precisam de obras estruturais. Eu estou falando de viaduto, de túneis, de trincheiras, de passarelas e de vias expressas. Tem urbanista que até treme quando se fala isso, né? Mas veja bem, aqui na nossa porta aqui da RB, que a propósito está no local estratégico da cidade, aqui na Avenida Raja Gabalha, muitos carros que estão passando aqui não precisariam passar aqui se a cidade tivesse vias expressas, que tirasse esses carros da onde eles não precisam passar. Aliviasse, né? Carro onde tem que ter carro e pedestre onde é para o pedestre andar, claro, né? Ciclovias, enfim. Então, essa equação, ela demanda entendimento do fenômeno, muito investimento, investimentos pesados. O Brasil, outro dia, a presidente Dilma anunciou 50 bilhões. 50 bilhões não resolve, não faz nem cosquinha no problema de São Paulo, né? O problema de Belo Horizonte, para você ter uma ideia, ele é da ordem de 20 bi para você começar a resolver os problemas da cidade. São Paulo, nem se fala, você que vive lá sabe disso, né? Então, essa equação é obras, transporte coletivo de boa qualidade e mudança de hábito, de paradigma. Você citou maravilhosamente bem. As pessoas andam sozinhas no carro. Exato. No meu prédio, Décio, tem 3 famílias em que as crianças estudam na mesma escola. As 3 famílias, a mãe vai de carro levar, ao invés de um carro ir levar as 3 crianças. E quando a gente sabe, me desculpe te interromper o raciocínio, mas quando a gente sabe que grande parte dos colégios tem o seu transporte próprio, inclusive. Exatamente. Né? E confiável. Confiável. Né? Você pode perfeitamente contratar, né, a escola particular com o transporte e tal, mas as famílias preferem levá-los. Nós vivemos numa sociedade individualista. Sem dúvida. Extremamente individualista. Sem dúvida. Eu não quero saber do meu vizinho. Tem gente que mora na porta a porta e nunca cumprimentou, nunca conversou, não sabe nada da vida do outro. Encontra no elevador e não cumprimenta, né? Quanto mais levar uma criança, olha, eu sei, seu filho estuda ali, eu vou, já que eu estou indo para lá, vamos trocar, vamos, né? Nós precisamos de esse fenômeno do individualismo, ele faz parte da mobilidade urbana também. Sem dúvida. Não é por acaso que nós estamos vivendo isso aí. Então, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas, que precisam ser debatidas e achar um denominador comum. E outra, nós precisamos de planos de emergência, nós precisamos de rotas alternativas, nós precisamos de rodízio de pais em escola, nós precisamos de escalonamento de saída e entrada do trabalho, da escola, né? Todo mundo sai do trabalho mais ou menos na mesma hora, 6 horas. Aí encontra todo mundo no espaço que é limitado. E todo mundo sabe o que vira. Para tudo. Para tudo. Né? E ninguém anda. Então nós precisamos de mudança de hábitos, mudança de comportamento, deixarmos de ser uma sociedade individualista e passar a ser uma sociedade mais solidária, mais amiga, para que a gente possa realmente, as cidades possam ser viáveis, porque elas estão se tornando inviáveis. Pois é, mas tudo isso, né, Zé Aparecido, eu fico pensando, isso não vem apenas daquela imitação, daquela tentativa de se imitar uma sociedade como a norte-americana, etc. Até porque a maior parte dos automóveis fabricados aqui, montados aqui, eles têm muito mais a ver com a Europa e com a Ásia. São carros menores, né, etc., do que com aquelas enormes máquinas, as banheiras, né, que os Estados Unidos fabricavam. No entanto, eu não sei se você concorda comigo, mas me parece uma coisa muito cultural. É aquela coisa dos nossos antepassados, nossos ancestrais, dizerem assim, não deixa as pessoas se imiscuírem na tua vida. Então, o que é teu, e não divida com ninguém. Não tem. Então, porque naquela época, espaço era o que não faltava. Não faltava.
Né? É Mas isso aí. hoje a briga pelo espaço é uma coisa brutal. E veja que a sociedade, a cidade, o fenômeno urbano é exatamente o de agrupar. Exato. Né? Mas cada vez que nós nos agrupamos, nós nos tornamos mais distantes, né? Nós temos o nosso Mais grupo solitários. mais solitário. Nós temos o nosso grupo e o nosso grupo ali você se contenta ali e resolve a sua vida ali e não há interação. A interação ela está ficando menor. Né? Eu não sei se é o fenômeno da internet, enfim. O fato é que nós temos que nos reinventar. E nessa reinvenção, o transporte coletivo ele é essencial e de boa qualidade. Não adianta vir com ônibus montado em cima de chassis de caminhão, completamente inadequados para a topografia e para o clima do Brasil. Exato. Né? Sem conforto. Então, cada vez mais as pessoas... E mais, nós temos crédito fácil. Sim. As pessoas melhorou a renda e aí o carro é o sonho de consumo. Veja bem, o carro é o sonho de consumo de 90% da população. Ok. Quando você fala do fenômeno americano, a taxa de motorização do americano é de 92%. E eu vou te falar qual é a taxa de motorização do brasileiro. É de 15%. Uau. Imagine o que tem para crescer. Não é por acaso que a indústria automobilística é a segunda matriz da indústria automobilística está no Brasil. Sim. Né? Então, nós temos... Está todo aqui. Está todo aqui. E o carro aqui, o lucro das montadoras aqui é o maior do mundo. Então, o fenômeno do carro, ele só está começando. E nós já estamos vivendo o que nós assistimos aí. Quando você pega uma marginal, 6 horas da tarde. Pesadelo, né? pesadelo. Imagina o que tem aí pela frente. Então, nós precisamos realmente, a sociedade precisa parar com os governantes e encarar o problema e achar soluções. Então, até porque, né, vamos combinar que o trânsito parado, ele prejudica o país inteiro. Não é só a queima de combustível, não é como se isso fosse pouco. Não é o tempo perdido, são 2 horas para se ir a algum lugar, 2 horas para se voltar, não é só isso, como se isso fosse pouco. Né? Mas e o comércio, que é totalmente prejudicado com isso? Completamente, né? Especialmente os comércios de regiões centrais. Exato. Né? Onde você não consegue chegar. Em Belo Horizonte tem essa característica, a região central da cidade, ela está praticamente inviável. Exatamente. O trânsito na região central de Belo Horizonte flui ou não flui a 6 quilômetros horários. Pensa bem o que é isso. Dá para ir a pé. É melhor ir a pé. É melhor ir a pé. Você chega e mais nós temos deficiências não só das vias que foram construídas para uma cidade de 300 mil habitantes. Sim. E que hoje tem quase 3 milhões de habitantes, né? Se não bastasse isso, nós temos falta de estacionamento. A lei não permite você construir estacionamento nem para baixo e nem para cima nos locais onde demanda. Agora que começou a se falar disso e está se fazendo aí uma readequação para que você tenha lugar para colocar o carro. Porque o carro, enquanto nós não resolvermos definitivamente o problema do transporte coletivo, e aí entra metrô, entra especialmente monotrilho, que é um modal de transporte que não ocupa espaço no chão, é por cima. Enquanto nós não resolvermos isso, realmente o carro não vai sair de cena. Gente, nós recebemos uma aula sobre mobilidade urbana e sobre essa necessidade de se fazer alguma coisa realmente para que as grandes cidades desemperrem, né? Para que nós não fiquemos prisioneiros, autoprisioneiros, né? Que nós próprios sejamos os nossos próprios carcereiros, que é o que está acontecendo nas grandes cidades. José Aparecido Ribeiro, muito obrigado pela tua participação. Acho que foi muito bacana nessa estreia desse quadro da Sala do Empresário. Você está aqui com a gente, nos dá esses esclarecimentos todos. Quero parabenizar a Rede Brasil, desejar sucesso nessa empreitada. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Né? Obrigado. Nós temos, inclusive, aí um programa para se estrear, né? Que é
começa na próxima semana, soltando o verbo, vamos trazer assuntos polêmicos para cá e com certeza o público vai gostar. Vocês apertem o cinto, porque o Zé Aparecido não deixa nada para depois, ele fala na hora e com todas as letras maiúsculas. Obrigado. Zé Aparecido, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado Sucesso. mesmo. Liege, segue você.